Abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 18, dos versos 1 a 15. Gênesis 18, de 1 a 15. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro ribom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra, ó Pai, que é um tesouro inesgotável de ensinamentos para nós, que somos o Teu povo. E é com temor e tremor que nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, de modo que entendamos o texto e entendamos, Pai, aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesta noite. Nós pedimos que o Senhor nos alimente, nos edifique com a Tua santa palavra, ó Pai, que não volta vazia, que o Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito, aplique a Tua palavra em nosso coração, para que saiamos daqui, Senhor, alimentados, fortalecidos pelo Teu poder. Não olha para a limitação humana, nem dos ouvintes e nem do que fala, ó Pai, mas age na força do Teu Santo Espírito, que é aquele que é capaz, de fato, de aplicar a Tua palavra em nosso coração. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele tem pensamentos mais altos que os nossos, e os seus caminhos são mais altos que os nossos. E por vezes Deus age de formas que nós não compreendemos. E algumas vezes nós percebemos que Deus não age de imediato. Por vezes Deus deixa a situação chegar ao nível do impossível para só aí Ele agir. Para mostrar que não foi coincidência, ou que não foi o braço do homem, ou que não foram as situações que colaboraram. Por vezes Ele deixa a coisa chegar no nível dos impossíveis, para que quando não reste mais força humana ou esperança alguma, aí Ele finalmente haja. É o que nós temos aqui. Nós temos aqui um homem de 100 anos de idade e uma mulher de 90 anos. Esta mulher, já na juventude, era estéril, não podia dar filhos. E agora, aos 90 anos, é agora a esterilidade mais a idade. É uma situação impossível, mas o Deus dos impossíveis havia prometido de que deste casal nasceria aquele
e aquele do qual viriam nações, aquele do qual viria uma descendência tão grande, comparada às estrelas do céu e à areia que está na praia do mar. E agora, nessa situação de impossibilidade, é que Deus vai atuar, é que Deus vai agir. É o Deus dos impossíveis. Acaso há coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Esta é a grande pergunta eloquente deste texto. Acaso há coisa demasiadamente impossível para o teu Deus? Trazendo para os nossos dias, talvez você tenha algo que você olhe para a tua vida e ache isso aqui só um milagre de Deus. Talvez um filho fora da igreja, uma filha fora da igreja, um marido não crente, uma esposa não crente, talvez uma questão de saúde. Cada um de nós sabe quais são os pedidos mais difíceis que nós temos colocado diante do nosso Deus. Cada um de nós sabe. E a pergunta que deve ecoar no coração esperançoso de um filho que é todo-poderoso deve ser: acaso há coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Acaso há? O nosso texto vai nos mostrar que quando situações parecem impossíveis de serem resolvidas, Deus age de pelo menos 3 formas. A primeira delas, que nós vemos bem claro nesse texto, é que em situações assim, embora Deus seja onisciente, ou embora Deus seja onipresente, e Ele está sempre presente, Deus vem até nós, Deus vem até nós, Deus vem nos socorrer. Em momentos em que o povo de Deus passou por situações dificílimas, Deus foi ao encontro do povo em socorro. Diz o nosso texto que apareceu o Senhor a Abraão. Deus assumiu uma forma corpórea e foi até Abraão. Isso é o que nós vemos, este padrão de movimento de Deus, nós chamamos de teofania. O que é uma teofania? É um ápice da presença de Deus. Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Mas há momentos em que Deus assume uma forma, materializa-se e aparece diante das pessoas. Diz o texto sagrado que no Éden, Deus aparecia na viração do tempo, caminhando pelo jardim. Ele assumia uma forma humana. No evento da sarça ardente, Deus apareceu em forma de fogo ali, e a sarça ardia em fogo e ela não se consumia, ela não se destruía, e Deus falou do meio da sarça. No Monte Sinai, Deus apareceu em formas de nuvem, trovões, relâmpagos, e quando Moisés pediu para vê-lo ainda mais próximo, ele disse: Moisés, fique no meio das rochas e você vai me ver de costa. E Deus assumiu uma forma, materializou-se de alguma forma e passou, e Moisés o viu de costas. Então, algumas vezes, especialmente quando há uma necessidade muito grande, Deus assume uma forma e vai visitar o seu povo. E aqui o grande Deus, o grande Yahvé, na tua palavra, na tua Bíblia, a palavra Senhor deve estar aí com letras maiúsculas. É a tradução justamente do nome mais próprio de Deus, que é Yahvé. O próprio Yahvé assumiu forma de homem e foi conversar com Abraão. Isso aconteceu nos carvalhais de Manre. Abraão estava morando num lugar cheio de grandes carvalhos, uma região com muitas árvores grandes, chamada Manre, não é? E ali você tinha vários carvalhais. Abraão estava sentado na sua tenda, no maior calor do dia, deveria ser ali por volta do meio-dia, neste local repleto de carvalhos de árvores muito grandes, quando Deus aparece juntamente com 2 homens. Nós vamos ver aqui neste capítulo, não fala em anjos, só fala em homens, mas no capítulo 19, estes homens são chamados de anjos. Então nós inferimos, né, que é uma sequência do texto, que aqui é o próprio Deus em forma de homem, e são 2 anjos em forma de homem também. Na Bíblia, poucas são as vezes em que anjos aparecem com asas.
A maioria das vezes, os anjos aparecem em formato de homem. Lembre-se, quando nosso Senhor Jesus despediu-se dos discípulos na ascensão, depois da morte e ressurreição, e subiu aos céus. Estavam ali 2 homens de branco, não estavam com asas. E estes 2 homens de branco eram justamente anjos. Então, a maioria das aparições de anjos na Bíblia acontecem em forma humana. Os anjos que têm asas, que são seres espirituais, que nem corpo físico têm, eles assumem uma forma corpórea de anjo e vêm e falam na nossa língua, né? Falaram aqui com Abraão sem a necessidade de intérprete nenhum. Eles, sempre que anjos aparecem a pessoas na Bíblia, eles falam a linguagem das pessoas. Cai por terra aquela ideia de língua de anjos, não é? Os anjos sempre se comunicam conosco na nossa própria língua. É o que aconteceu aqui. Então, Deus e estes 2 anjos, todos em forma de homem, aparecem em pé na frente de Abraão. Não dá a ideia de que eles vêm caminhando e Abraão os vê de longe. A ideia é que eles simplesmente surgiram na frente de Abraão. E Abraão os vê, assim, muito próximos, corre da porta da tenda até o seu encontro e prostra-se em terra. Não é que Abraão percebeu que estes homens eram anjos, ele não percebeu, e muito menos que um deles era o próprio Deus, porque eles estavam ali como homens. Este comportamento de correr até o visitante e prostrar-se rosto em terra, fazia parte do rito de hospitalidade daquela época. Os orientais tinham uma hospitalidade, eles tinham deveres de hospitalidade que eram muito diferentes dos nossos. Abraão está seguindo o rito aqui da hospitalidade. Ele corre, se prostra em terra e assim, no decorrer desta primeira parte do texto, ele vai demonstrar grande hospitalidade. Mas o ponto principal aqui não é a hospitalidade de Abraão. O ponto principal aqui é o fato de Deus, que é imenso, que é um espírito imenso, assumir uma forma de homem e vir conversar com Abraão. Este é o ponto mais importante. Abraão aqui ainda estava num momento da sua vida de suspense, porque Deus havia prometido dar a ele um filho, mas isso não havia se cumprido ainda. Então Deus agora finalmente vai ao encontro de Abraão para garantir e dar prazo, daqui a 1 ano vai se cumprir. Vai se cumprir, ele vai garantir a promessa. Meus irmãos, em momentos difíceis da história do seu povo, Deus foi ao encontro do seu povo. Quando o povo estava sofrendo, escravizado no Egito, Deus apareceu em uma sarça ardente e falou com Moisés. Quando o povo estava no deserto, precisando de uma direção, Deus apareceu também. Deus se manifestou ali no Sinai, por meio de nuvens, de relâmpagos, de trovões. Ele mandou uma coluna de fogo para aquecer o povo e dar direção enquanto eles caminhavam no deserto. Durante o dia, quando o calor era extremo, uma nuvem fazia sombra e os guiava, e quando a nuvem parava, eles paravam e se acampavam. E quando a nuvem voltava a andar, eles levantavam o acampamento e seguiam a nuvem. Em momentos decisivos, Deus sempre se manifestou presente. Quando o rei Uzias morreu, um dos maiores reis de Judá, se não o maior, Deus apareceu a Isaías, assentado num alto e sublime trono, mostrando que o trono não estava vazio, que havia ainda direção e liderança, o trono do universo não estava vazio, não havia motivo para pânico. E para o maior socorro que a humanidade já precisou, Deus Filho encarnou-se e assumiu forma de homem para vir nos salvar em Jesus Cristo. E em Cristo não foi uma teofania, porque as teofanias eram estas manifestações temporárias, não é? Deus assumia um corpo, fazia aquilo que tinha que ser feito e esse corpo sumia. Cristo não foi uma teofania, Cristo foi uma encarnação. Deus Filho
pelo poder do Espírito Santo, que fecundou o útero de Maria, nasceu no ventre de Maria, assumiu a natureza humana para nunca mais a deixar. De modo que o homem que subiu na cruz era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O homem que desceu da cruz e ressuscitou ao terceiro dia continua sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, digamos que as aparições de Deus no Antigo Testamento foram temporárias, preparando para, de fato, a grande aparição, que não seria só uma aparição, mas seria de fato uma encarnação. Deus assumiria carne e se faria como um de nós, para subir na cruz e na nossa humanidade pagar o preço que era devido a nós, pagar na própria carne aquilo que era devido à humanidade. Foi por isso então que João exclamou: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. As teofanias eram Deus em forma humana, Jesus Cristo é Deus encarnado. Quando Filipe pediu a Jesus para que ele mostrasse Deus Pai, a resposta de Jesus foi: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, nas palavras de Hebreus, é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Então, quando situações parecem impossíveis, Deus vem ao encontro do seu povo. Esta é uma constante nas Escrituras. Mas, em segundo lugar, além então de, nas situações impossíveis, Deus vir ao nosso encontro, Deus estabelece comunhão com o seu povo. Deus estabelece comunhão com o seu povo. A partir do verso 3. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Abraão olha para estes três desconhecidos e os imagina como viajantes, que estão fazendo uma pausa ali, e vão seguir adiante a sua viagem. E seguindo a hospitalidade oriental, que é muito grande, ele oferece água, descanso e alimento para aqueles três homens desconhecidos. E eis que eles concordam: faze como disseste. Então, Abraão se apressa, vai até a tenda onde está Sara, e diz para Sara pegar 3 medidas da melhor farinha. Flor de farinha era a parte nobre da farinha. E que faça ali então alguns pães. Na sequência, ele corre e vai providenciar uma carne para assar para aqueles viajantes. Uma carne de novilho, uma carne de boi novo. E também ele arruma coalhada, leite, e juntamente com este novilho traz tudo e permanece ali em pé, enquanto eles estão debaixo da árvore. Imaginamos que eles estão sentados agora, comendo daquele grande banquete. Observe que Abraão proporciona uma grande hospitalidade, uma excelente refeição, pães, coalhada, leite e carne. Uma grande refeição é proporcionada ali. Deus e os 2 anjos, embora não precisassem de comida, eles estavam em corpos humanos, eles podiam comer, mas era uma missão ali temporária. Nós sabemos que na sequência eles iriam para Sodoma e Gomorra para acabar com aquela cidade, mas eles não precisavam de alimento, eles eram anjos e o próprio Deus em forma humana. Mas embora eles não precisassem comer, na Bíblia
comer junto é muito mais do que repor energias. Na Bíblia, comer junto é manifestar comunhão. Participar da mesma mesa é manifestar comunhão. Na Bíblia, inimigos não sentam à mesma mesa. Na Bíblia, aliás, você tem o próprio Deus colocando ritos de comunhão à mesa. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, exceção ao holocausto, em que o animal era queimado todo, em alguns sacrifícios o ofertante tinha direito a comer parte do sacrifício. E muito mais na Páscoa. A Páscoa era um rito religioso que era feito na mesa. Todos assentavam-se à mesa, ervas amargas, vinho, água, cordeiro assado, e o rito religioso era feito na mesa. E uma criança perguntava ao pai: o que é isto? E aí o pai contava a história da libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. Era um rito que era feito na mesa. A Páscoa era assim, não sem motivo. Foi que Jesus Cristo instituiu a ceia numa mesa, para que por meio da ceia nós nos lembrássemos da sua morte e da sua ressurreição. Por que é que nós fazemos isso na mesa? Não bastaria o pastor fazer um sermão a cada mês ou a cada domingo sobre morte e ressurreição, mas Deus estabeleceu que nós deveríamos fazer isso numa mesa, porque a mesa representa a comunhão. Nós, como filhos de Deus, ao redor da mesa do Pai, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo vinho, do mesmo cálice. Assim, é por isso que os anjos e o próprio Deus não disseram: não, nós estamos bem, nós não precisamos de alimento físico. Faze como disseste, vamos comungar, vamos ter comunhão aqui, vamos participar de uma alimentação única, vamos participar de uma alimentação única. Nós estamos vendo aqui uma refeição no contexto da aliança. Abraão não sabia disso, mas nós temos aqui Abraão participando de uma refeição no contexto da aliança. Em momentos difíceis, Deus enviou o seu Filho, não apenas para estar conosco, mas para ter comunhão conosco, à mesa. A nossa comunhão com Deus é de fato total. Todas as vezes que nós nos reunimos ao redor da mesa e nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo, nós nos alimentamos do próprio Cristo, nós temos comunhão com Cristo mediado pela palavra. Nós estamos aqui numa refeição em contexto de aliança também. No caso de Abraão, ele serviu a mesa a Deus. No nosso caso, é Deus quem prepara uma mesa para nós. E é Deus quem nos alimenta do sacramento. Cristo, aliás, é o pão que desceu do céu. Cristo disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João capítulo 6. Então, nós nos alimentamos de Cristo Jesus em total e plena comunhão com Ele. Quando as situações, meus irmãos, parecem impossíveis, Deus vem até nós e Deus estabelece comunhão conosco. Cristo não veio apenas cumprir uma missão e foi embora. Ele criou comunhão com o seu povo, e essa comunhão conosco, ela é diária.
e ela é também, do ponto de vista da ceia, mensal, quando nós nos reunimos ao redor da sua mesa. E por fim, além de vir até nós e estabelecer comunhão conosco, ele cumpre as suas promessas. Veja os últimos versos. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Note, Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, e os anjos sabiam onde Sara estava. Aliás, eles sabiam o nome dela antes mesmo de Abraão, né, ter falado. Como é que eles sabem? Como é que eles perguntaram: Sara, tua mulher? Eles sabiam o nome dela sem Abraão ter informado. É claro, Deus é onisciente, Deus sabia tudo aqui. Mas por que eles perguntam então se eles já sabem a resposta? Para entrar no assunto, para mostrar preocupação e entrar justamente no assunto da promessa que será cumprida. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Então agora a promessa que foi feita a Abraão finalmente será cumprida, um prazo foi dado. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. Sara já lhe tinha cessado o costume das mulheres. Abraão tinha 100 anos, Sara 90 anos, e Sara não tinha mais condições físicas de ficar grávida. É isso que significa. Por isso Sara riu-se no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu marido. E Deus, naquela forma corpórea, diz para Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Observe que Deus não apenas viu Sara rindo, e ela não estava, ela estava dentro da tenda, ela riu no seu íntimo dentro da tenda, e Deus não apenas viu esse riso na mente dela, como o que ela havia pensado. Porque ela riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Observe o Deus onisciente aqui. Aquele que conhece a nossa palavra antes que ela chegue à língua, antes que ela chegue à boca. Aquele que antes mesmo de pedirmos, já sabe exatamente o que nós necessitamos. É o Deus onisciente que estava ali em forma humana. E ele complementa: acaso para o Senhor, para Yahvé, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, o Deus que demonstrou ali diante de Abraão, e para surpresa de Sara, total onisciência, lendo os seus pensamentos inclusive, ele não tem condições de fazer com que Sara fique grávida? É claro que tem. Então Sara nega: não me ri, mas ele diz: não é assim, é certo que riste, é certo que riste. Meus irmãos, para o Senhor, será que há coisa demasiadamente difícil? Qual a dificuldade em fazer Sara ficar grávida? Para aquele que fez os céus, a terra, aquele que fez todas as criaturas, aquele que fez homem e fez mulher. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade em fazer Sara ficar grávida? Para aquele que, sendo um Deus imenso, assume uma forma humana e continua sendo onisciente em uma forma humana. Qual é a dificuldade em fazer Sara ficar grávida? Para aquele que no futuro fará uma virgem ficar grávida. Fazer uma idosa ficar grávida já é um milagre. E o que dizermos de uma virgem ficar grávida? É um milagre muito maior. Qual é a dificuldade? Acaso há para o Senhor coisa demasiadamente difícil? Não há, não há. Qual é a dificuldade para aquele que no final dos tempos, na ressurreição dos mortos, fará com que os mares tragam os seus cadáveres e ressuscitará a todos? Fará com que aqueles que morreram em incêndios, em acidentes aéreos, cujo calor do fogo destruiu as partículas menores, e ele fará com que a terra dê o seu pó e os corpos serão reconstruídos.
Qual é a dificuldade de fazer uma idosa ficar grávida para o Deus que ressuscitará todos os corpos que já morreram na história da humanidade e fará com que eles tenham o mesmo corpo que eles tiveram quando eles estavam vivos? Acaso a coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Traga agora para a tua vida aqueles pedidos que você tem feito e que você acha que são dificílimos. Acaso a coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Deus não pode trazer o teu filho de volta para a igreja? Pode. A filha? Pode. Deus pode quebrar o coração do teu marido para que ele arrependa-se e caia de joelhos diante de Cristo? Pode. Deus pode converter a tua esposa? Pode. Deus pode curar uma doença incurável? Pode. Nós temos visto isso até aqui na igreja. Acaso a coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Nenhuma. É o Deus dos impossíveis, é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Então, renove a tua fé, levante a cabeça. Nós não servimos a um Deus fraco, nós servimos ao Criador dos céus e da terra, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que tem cumprido todas as suas promessas. Essa promessa foi cumprida 1 ano depois, e lá estava nascendo Isaque, que significa justamente riu-se, né? uma menção ao riso de Sara. Olha aí o riso tornando-se uma criança. Nosso Deus, meus irmãos, é poderoso. Então renove as tuas esperanças neste Deus. Na sarça ardente, ele prometeu a Moisés que libertaria o povo do grande império egípcio. Era impossível você vencer Egito naquela época, era impossível, nenhuma nação vencia Egito naquela época. E Deus mandou um homem lá, pesado de língua, mal conseguia falar, e Deus fez maravilhas, e fez com que as 10 pragas colocassem em terror os egípcios, e abriu o mar vermelho para que o povo passasse, e afogou o exército no mar vermelho. É o Deus das maravilhas. No Sinai ele prometeu que abençoaria o seu povo, e aquele povo errante no deserto conquistaria a terra prometida com seus gigantes, os parentes de Golias, os Enaquins. E eles venceram um povo que estava no deserto há 40 anos. E eles entram na terra prometida. E só com Josué vencem 40 exércitos. É o Deus poderoso. Quando o rei Uzias morreu, Deus mostrou que o trono não estava vazio. E continuou reinando. E para um povo que estava em trevas, Deus enviou grande luz. O Messias prometido por séculos tornou-se realidade, nascendo de uma virgem. Nasceu, cumpriu as profecias messiânicas, aguardado durante séculos, e finalmente ele nasceu no ventre da jovem Maria, e viveu uma vida de santidade, e subiu à cruz para morrer pelos nossos pecados, para que o povo de Deus tivesse vida, tivesse esperança. Então, nós somos, meus irmãos, fruto de tão grande salvação. Como é que nós podemos duvidar do poder do nosso Deus? Não fosse o nosso Deus, nós não estaríamos aqui, vivendo uma nova vida, adorando o nome de Deus. Nós estaríamos em qualquer tipo de pecado, aí longe de Deus. Mas Deus mandou Cristo, Deus nos resgatou, Deus nos tirou do mundo, das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós somos fruto do poder, da operação de Deus. Como não vamos confiar neste poder? Acaso a coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não há. Ele é o Deus dos impossíveis, Ele é o El Shaddai. Confiemos no seu poder. Concluindo, quando as situações parecem impossíveis, Deus vem até nós. Deus estabelece comunhão conosco, Deus cumpre as suas promessas. Algumas aplicações finais. Sempre que o povo de Deus passou por dificuldades, Deus se fez presente. Sempre que você passa por dificuldades, Deus se faz presente. Cristo disse isso para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos órfãos, nas nossas dificuldades Deus está conosco,
e Ele está próximo de nós, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Uma segunda aplicação, Deus nos exorta a sermos hospitaleiros. Como nós lemos aqui, como nós lemos na liturgia do culto em Hebreus, alguns homens hospedaram anjos sem saber. Abraão hospedou anjos sem saber que eram anjos. E Deus por vezes nos prova na nossa hospitalidade, no nosso socorro. Alguns filmes já exploraram isso, mas não vamos falar sobre filmes. Vamos falar sobre Cristo. Cristo certa vez disse: todas as vezes que vocês visitarem o encarcerado, que vocês derem água a quem tem sede, que vocês derem pão a quem tem fome, vocês estão fazendo isso a mim. A mim. Então, quando você vir alguém na rua, jogado no chão, precisando de comida, precisando de roupa, alguém precisando de visita, lembre-se desse texto. Eu não estou dizendo que é Cristo que está lá, mas Cristo disse, todas as vezes que vocês fizerem isso a estes pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Nós somos provados. Abraão foi provado literalmente. Eis que o próprio Deus estava ali com 2 anjos. Já pensou se Abraão não tivesse sido hospitaleiro? Que terrível não hospedar o próprio Deus, não demonstrar misericórdia com o próprio Deus. Abraão foi, de fato, um fiel hospitaleiro e ofereceu o melhor, mesmo sem saber que era Deus e anjos. E nós, meus irmãos, não devemos fazer nenhuma discriminação. Nós devemos ajudar e socorrer todos aqueles que nós vemos pelo caminho, todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho, para ajudá-los, e devemos ser hospitaleiros. Nós de São Paulo não somos hospitaleiros, nós temos muito a aprender com os irmãos do Nordeste, os irmãos mineiros, não é? E certamente eu estou esquecendo aqui algum estado, mas o ponto é, nós de São Paulo temos que ser mais hospitaleiros com as pessoas que vêm para cá, né? Nós temos um caminho aí para aprender. Deus estabelece comunhão conosco e nos dá tudo o que nós precisamos para manter esta comunhão. Nós temos a Bíblia, que é a nossa alimentação diária. Nós temos a oração, pela qual Deus nos ouve todos os dias e nós conversamos com Deus. Nós temos a igreja, quando nos reunimos entre irmãos para entrar na presença de Deus e sermos alimentados por Ele, por meio da palavra e dos sacramentos. Em quarto e último lugar, Deus cumpre as suas promessas e Ele prometeu nunca nos abandonar. E Ele prometeu também resgatar a sua igreja. Cristo um dia voltará para nos buscar. E talvez alguns de nós não viveremos para ver a volta de Cristo, não sabemos. Mas mesmo que isso não aconteça, talvez nós partamos antes. E é por isso que nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, aquele que fez uma virgem dar à luz, Ele é poderoso para cumprir o que prometeu, e Ele o fará. Um dia Ele enviará Cristo Jesus para vir resgatar o seu povo e para reinar para sempre juntamente com o seu povo. Que Deus assim nos abençoe, que nas situações dificílimas da tua vida, você nunca se esqueça, acaso há situação difícil demais para Deus? Não há. Confiemos nele. Amém.